E a Cosan fez um grande movimento, comprando várias ações da Vale, gerando grande repercussão no mercado, onde alguns analistas estão apontando como uma falha estratégica da companhia. Mas representa também uma grande aquisição para a Vale, e agora fica a dúvida se esse movimento realmente não foi planejado corretamente pela Cosan, se isso é bom para a Vale, e como considerar quais são as melhores ações para comprar, entre a própria Vale, as ações da Cosan ou da Bradespar. É por essa razão que eu convido vocês a se inscreverem no canal e também deixarem um like neste vídeo, justamente para entender que conteúdos como esse são relevantes e assim eu continue trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber todos os conteúdos trazidos no Ativo Virtual. Então, bora pro vídeo! E como vocês podem reparar, a Cosan fez até mesmo uma publicação, uma apresentação ao mercado por conta dessa participação. Ela está chamando aqui de minoritária, mas não se confunda, ela é minoritária em relação à Vale, mas é uma grande participação em relação à Cosan. E que inclusive saiu matérias como essa na Infomoney, trazendo por que a Cosan está apostando na Vale e qual o impacto para as ações das duas companhias. Sendo que essa matéria aqui foi publicada hoje, na data de gravação desse vídeo, onde a companhia anunciou a compra aqui de 4,9% das ações Vale 3, desvendando o mistério sobre o forte comprador das ações da mineradora dos últimos dias. E não para menos, fazendo decolar aqui as ações da Vale desde o dia 30 de setembro de 2022, superando até mesmo essa forte resistência que estava formada aqui no papel Vale 3. O problema mesmo foi para as ações CSAN3, que são as ações da Cosan, que desde o dia 25 de agosto tem amargado aqui fortes quedas, mas em especial no dia 7 de outubro, que foi a data de divulgação pela Cosan dessa aquisição da Vale, onde só nesse dia as cotações caíram quase 8% e hoje, dia 10 de outubro, abriu com gap de baixa e encerrou em menos 7,5%, chegando então aos R$ 15,40. Lembrando que no dia 25 de agosto mesmo, antes do início dessa forte queda e perder aqui a média móvel exponencial de 200 períodos, as ações estavam sendo negociadas na casa dos R$ 20,77. Mas é importante destacar que a companhia não agiu sem planejamentos. A Cosan, na verdade, é uma holding que, segundo ela mesma aqui no site de Relações com os Investidores, está comprometida com o desenvolvimento sustentável do Brasil e que cada vez mais investe em ativos irreplicáveis na cadeia de valor de recursos naturais, atuando em setores onde o país tem clara vantagem competitiva. Fato esse que a holding possui a Raízen, voltada a renováveis e açúcar, também a Raízen Marketing e Serviços, a Compass, Gás e Energia, a Moove e a Rumo também. Então, é uma empresa que se diversifica continuamente. E com a divulgação que a Cosan fez, ela informa que o novo passo na estratégia dela de alocação de capital e diversificação do portfólio. E ela relembra, ativo único e irreplicável, com exposição a moedas fortes e estrategicamente posicionado onde o Brasil tem vantagem competitiva e comparativa. Estruturas financeiras da operação limitada a riscos financeiros e traz opcionalidades para a Cosan. E também alinhado aos valores da empresa, com destaque para processos de transição energética e descarbonização. Fato esse, eu tenho trazido para vocês, inclusive, as metas da própria Vale. Então, todas as metas que ela colocou aqui, como sendo os valores da própria empresa para fazer os seus investimentos, cabem perfeitamente com a aquisição dessa nova participação minoritária na Vale. E como eu mostrei para vocês, diretamente do site Relações com os Investidores, toda a informação faz sentido até aqui. Mas, de acordo com essa matéria, as principais impressões do mercado sobre a operação não foram muito boas, principalmente para a Cosan. Isso uma vez que essa compra da fatia, com possível participação vai adicional aqui de 1,6% não votante na mineradora, que significa que a Cosan fez uma compra, mas uma parte significativa dessa compra não vai dar à Cosan o direito a voto dentro da Vale, e assim reduzindo a capacidade da companhia de influenciar a gestão da Vale, sendo que essa participação leva então ao equivalente de 78% do market cap da Cosan, ou seja, a capitalização de mercado que a companhia possui, o que acabou gerando dúvidas no mercado em relação ao risco dessa operação, a alavancagem necessária e também o desconto de holding, ou seja, o que vale os ativos dela em relação ao valor de mercado da companhia. E notem que novamente houve um problema de comunicação, porque segundo a matéria, a Cosan realizou essa teleconferência da apresentação que eu estou mostrando para vocês, em paralelo a essa notícia, justamente para reduzir os temores do mercado. E segundo o vice-presidente de estratégia da companhia, ela acabou precisando antecipar essa divulgação devido a um possível vazamento. Já o diretor financeiro da Cosan, ele informou que essa operação vai ser via empréstimo bancário
e derivativos, onde, na opinião dele, mantém a alavancagem do grupo, ou seja, da holding, em níveis adequados. Mas também destacou que essa compra minoritária na Vale pode chegar até 22 bilhões ao todo. Novamente, reforçando aqui as intenções da companhia, eu mostrei para vocês no site de Relações com os Investidores e também na apresentação, por ser considerada a Vale um ativo único e irreplicável, posicionado em um setor onde o Brasil tem grande vantagem competitiva e comparativa com exposição a moedas fortes. Essa transação está acontecendo por um empréstimo de longo prazo de 8 bilhões de reais com Itaú e Bradesco, além da estrutura derivativa de 5 anos com o JP Morgan e o Citi, de 13 bilhões de reais, o chamado Collar Financing, que é quando uma companhia quer fazer uma participação com proteção. E aí o Collar é uma estrutura utilizada como um mecanismo de defesa para o investidor que já possui um ativo ou deseja comprá-lo com proteção. E nessa estrutura, o investidor garante uma proteção da posição, limitando, porém, o seu ganho máximo da operação também. Em outras palavras, a estrutura dessa transação feita aqui pela Cosan, na compra da Vale, ela permite uma exposição econômica de 6,5% da Vale e limita os riscos dessa operação justamente por conta dessa transação que ela fez com os financiamentos que eu acabei de mostrar para vocês, onde 1,5% são de ações ordinárias, 3,4% dessa técnica do Collar e mais 1,5% de possibilidades futuras. O aumento da participação acima de 5% será submetido à avaliação do CAD. Uma vez que aprovado, a Cosan terá então a opção de converter a segunda operação de derivativos na estrutura com direito a voto. Então, nessa primeira estrutura aqui, a empresa tem direito a voto apenas 1,6%, que é a participação apenas com direito econômico, ou seja, receber dividendos e afins. E isso então vai se converter em 6,5% de participação econômica, ou seja, recebendo as remunerações que a Vale faz aos seus acionistas e 4,5% de participação com direito a voto. Então tudo é uma questão de interpretação e também, é claro, conhecimento. Essas informações é que grande parte do mercado não tem. É importante entender esses mecanismos de proteção e estratégia da própria companhia, até porque trago para vocês esse fato relevante publicado pela Cosan no dia 3 de novembro de 2021, onde ela informou que ela celebrou a aquisição de 100% do Porto São Luís S.A. e que inclusive saiu matérias como essa na CNN Brasil, falando que a aquisição do projeto portuário é importante para a companhia dar prosseguimento a uma joint venture, ou seja, uma nova empresa com objetivo específico, e aqui em mineração integrada pela Cosan, que deve começar a produzir minério de ferro no Pará em 2025, já demonstrando que a Cosan estava seguindo aqui o caminho condizente com as ações da empresa agora no final do ano de 2022, onde a empresa ainda destaca que ela traz opcionalidades para a Cosan e que inclui reafirmar a tese aqui sobre o ativo, protegendo os interesses dos acionistas da empresa e limitando potenciais perdas. E ela mesma explica que essa estrutura de proteção ao patrimônio da companhia, desmonte das estruturas de derivativos através da venda de ações pertencentes às estruturas para os bancos financiadores sem risco de crédito para a Cosan. Também refinanciamento, ou seja, alongamento do prazo das estruturas de derivativo ou pagamento do Collar Financing, que eu acabei de explicar para vocês, desfazendo então da operação de derivativos e ficando exposta à ação da Vale. Então, várias estruturas aqui de proteção dessa negociação que a empresa fez, que na minha avaliação foi bem acertada e tornou a Cosan ainda mais atrativa, ainda mais com essa forte queda que aconteceu das cotações das ações da empresa. E assim, a Cosan não precisará emitir capital para financiar o pagamento do Collar Financing, ficando assim a nova estrutura da empresa: 63,8% de free float, 35,9% do controle do grupo e 0,3% para a tesouraria, sendo que ela passa a ter 6,5% da Vale, 44% da Raízen e 88% da Compass. E de acordo com a empresa, a operação consistente com a estratégia da companhia, estrutura financeira da operação, limita riscos e traz mais opções para a Cosan, oportunidade de investimento que aumenta a diversidade do portfólio da empresa. Ela reafirma o compromisso com a disciplina do seu próprio capital, além também de apoiar outros valores ESG da companhia. E o fato que depois que a companhia terminou de fazer essa apresentação, o Bradesco BBI destacou que a percepção de risco da operação diminuiu, justamente porque a empresa explicou todas essas proteções que eu acabei de detalhar para vocês em relação ao risco dessa operação, a estratégia que a empresa está seguindo, conexão com o plano estratégico da empresa para o longo prazo e, novamente, destacando aqui a limitação do risco oferecida por esse financiamento Collar, que eu acabei de explicar para vocês em detalhes. Mas um outro ponto para ajudar a avaliar para os investidores que pensam em comprar Cosan, Bradespar
ou a própria Vale, é que eu vou começar a explicar isso para vocês com base no desconto de holding, que de acordo com essa avaliação, agora passa a ser 17%. E como eu expliquei, é a diferença entre os ativos versus o valor de mercado da companhia. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. Como, por exemplo, esse relatório da Bradespar, que eu trago para vocês todos os meses e às vezes até mesmo quinzenalmente. E esse aqui foi o último relatório emitido pela empresa, que o desconto dela é de 27,5%. E notem aqui, é a diferença entre o valor líquido dos ativos e o valor de mercado da Bradespar, ou seja, C menos D. E C é o valor líquido dos ativos da Bradespar, que chega a 12,5 bilhões de reais, menos D, que é o valor de mercado da Bradespar, ou seja, a Bradespar possui as ações BRAP3 e BRAP4, ações ordinárias e preferenciais, com o valor de mercado dela atual sendo este aqui. Então, a diminuição do valor líquido dos ativos da Bradespar menos o valor de mercado dela vai chegar então a essa diferença de quase 3,5 bilhões de reais ou 27,5% de desconto, que é o valor de holding. Em outras palavras, muito maior do que a própria revisão aqui do desconto de holding da Cosan, sendo que atualmente a Vale está cotada a R$ 73,83, pagando um dividend yield de 9,88% nos últimos 12 meses, remunerando seus acionistas em R$ 7,29, mas acumula uma desvalorização de 1,5% nos últimos 12 meses, ou seja, praticamente estabilidade para quem comprou há um ano atrás. E embora o pagamento da Vale seja semestral, ela pode sim fazer pagamentos intermediários, aumentando a frequência de remuneração para o acionista. Como por exemplo, em 2021, a empresa fez 6 anúncios de dividendos, ou JCP. Em 2022, ela fez 2 anúncios, sendo que, mais recentemente, agora no dia 11 de agosto, ela fez um pagamento duplo de dividendos e JCP. Mas atenção, a Vale, assim como a Petrobras, está no setor cíclico da economia. Então, se a empresa não tiver lucros, ela não vai pagar dividendos. Simples assim. Já a Cosan, cotada a R$ 15,43, pagou de dividend yield dos últimos 12 meses 5,20%, tendo remunerado seu acionista em 80 centavos por ação. Mas teve uma grande desvalorização, como eu mostrei para vocês, puxada ainda mais pelos recentes acontecimentos desde agosto, chegando a menos 32,32% dos últimos 12 meses, sendo que a empresa apresenta constância de pagamento de dividendos, embora, como toda empresa que não tem tanta previsibilidade de caixa, oscila aqui nos pagamentos ao longo do tempo, mas pagando todos os anos. Já a Bradespar, cotada a R$ 25,12, possui um dividend yield dos últimos 12 meses de 30,34%, tendo remunerado o seu acionista em R$ 7,62, mostrando realmente como ela consegue aqui administrar bem o seu desconto de mercado. E a valorização dos últimos 12 meses passa dos 17%, ou seja, quem investiu em Bradespar nos últimos 12 meses está recebendo praticamente 50% a mais do seu patrimônio, entre dividendos e valorização também. E é por isso que quando eu trago esse relatório aqui para vocês, no quadro Giro Rápido do Mercado aqui do Ativo Virtual, é que eu sempre faço questão de explicar para vocês o desempenho das cotações e também esse desconto da holding que torna a Bradespar um ativo muito mais seguro, funcionando como se fosse um amortecedor para as altas oscilações que a Vale possui. Então, de maneira geral, e embora esse vídeo não seja uma recomendação nem de compra e nem de venda, eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista em relação às 3 empresas. A Vale oferece um investimento, uma percepção de valorização ou desvalorização, bem como pagamento de proventos para os seus acionistas, seja dividendos ou JCP, imediata. Então, se você acredita na Vale e busca diversificação, o melhor seria realmente a Cosan, porque ela já tem vários empreendimentos. E como eu mostrei ao longo desse vídeo, as intenções dela são bastante claras, até o ano de 2025. Mas agora, para quem tem mais apetite ao risco, o melhor realmente seria as próprias ações da Vale, porque assim você tem acesso às oportunidades no momento que elas acontecem. Quando você tem as holdings, como eu expliquei, para o bem e para o mal, elas servem como um amortecedor em relação aos ativos que possuem. Ela demora mais para perceber as alterações do mercado dos seus ativos. E para aqueles que buscam maior rentabilidade, menor oscilação das cotações, melhor seria realmente a Bradespar, que é o meu caso. E como eu expliquei, você precisa avaliar qual é a estratégia que você precisa para compor a sua própria carteira de dividendos ou sua carteira de investimentos, independente se é para dividendos ou não. Como meu objetivo com a Bradespar é trazer resiliência para minha carteira e também dividendos, então a Bradespar se torna um ativo mais
interessante para o meu perfil. E você? Deixe nos comentários abaixo qual é a sua opinião a respeito das companhias e se você pretende investir em alguma delas. Compartilhe suas opiniões e experiências também, porque certamente poderão ajudar outros investidores. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.